Olá galera, tudo bem? Hoje a gente vai construir um software de pesquisa de satisfação ao vivo e ele vai ter uma tela que vai ter todos os colaboradores da empresa que possuem e-mails. Quando você clica o botão enviar, ele vai gerar um disparo de um novo e-mail para esse colaborador. O e-mail vai chegar para ele, a gente vai ver o e-mail. Olha só, ele vai dizer, né, olá, nome do colaborador, queremos saber como você está, e o colaborador vai clicar num link dinâmico. Esse link vai abrir um formulário feito para ele, com 9 perguntas. Ao preencher as 9 perguntas, e clicar em enviar respostas, pronto, agora não vai mais poder enviar novamente, e a gente vai ver essa resposta computada dentro da nossa tela de enviar e-mails. Como vocês podem ver aqui, o ID5 está como status pendente. Agora ele está concluído. Quando você der duplo clique, você vai conseguir ver o que o colaborador respondeu. Ok. Então, vamos começar aqui. Entrar no workspace de pesquisa de satisfação. Eu vou criar um novo projeto. Pesquisa de satisfação ao vivo. Enquanto eu crio o nosso ambiente, vou falar um pouquinho sobre a estrutura de dados, tá? Vocês estão vendo aqui, o ambiente criado. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 3 tipos de pergunta, né? 3 seções. E cada seção tem 3 perguntas. E cada pergunta possui suas próprias opções. Por exemplo, aqui é de muito satisfeito até muito insatisfeito. Tem alguns que são de excelente até péssimo, mas às vezes repete. Como, por exemplo, esse aqui é de excelente até péssimo e esse aqui também. Então, a gente precisa de uma tabela com as nossas perguntas. Vou jogar minha câmera para cá. A gente precisa de uma tabela com as nossas perguntas, que são essas 9. Essas perguntas são distribuídas nessas 3 categorias. E a pergunta tem um atributo que diz qual que é o tipo de opções que ela usa. Como, por exemplo, esse aqui utiliza o tipo satisfação. Satisfação é o muito satisfeito até o muito insatisfeito. Esse próximo, ele utiliza frequência, que ele é o sempre até o nunca, e por aí vai. A gente também tem uma outra tabela de opções, que tem todas essas opções que eu falei. Por exemplo, eu tenho aqui todas que são de satisfação, todas que são de frequência, e por aí vai. Eu pedi para o ChatGPT montar essa pesquisa, tá, gente? Pedi para o ChatGPT montar as opções, e pedi para o ChatGPT também montar os ícones para mim. Eu pedi para ele utilizar os ícones do Material Design, que é o padrão do Google, e ele me retornou esses icons aqui, que são equivalentes a esses ícones que vocês estão vendo aqui na tela. Beleza? Então vamos começar carregando esses dados. Vou pegar aqui minhas perguntas, vou baixar como um CSV, e aqui no nosso novo ambiente, a primeira coisa que eu vou fazer dentro do database vazio, só tenho minhas tabelas nativas, é construir uma nova tabela chamada perguntas, e ela vai ser... eu vou utilizar o importar CSV, vou criar a tabela a partir de uma importação. Então aqui eu vou pegar meu CSV de perguntas. Ele mostra a pré-visualização aqui no canto, tudo certo. Ele mostra aqui na direita, né, como que vai ser o ID. Ele está propondo que a minha coluna ID seja equivalente à coluna descrição da minha tabela. Ele está propondo que descrição seja um atributo texto, né, uma nova coluna do atributo texto. Beleza, eu vou chamar essa aqui de pergunta. Beleza. Aqui ele está propondo que a categoria seja uma FK, e isso está certo, porque ela não vai ser um atributo numérico, ela é, na verdade, uma outra tabela chamada categoria, e o campo de baixo é a descrição dela, tá certo também. Para quem acompanhou a aula de CRM, eu expliquei um pouco sobre como que o Mitra consegue inferir que essa descrição pertence a esse ID. Tudo depende se eles variam igual, né? Por exemplo, 1, 1, 1 e 3 de ambiente de trabalho, 2, 2, 2 e 3 de relacionamento com a liderança. Portanto, a gente consegue inferir que isso aqui é uma tabela destino e essa é a descrição dessa. Beleza?
tipo opções. Ele propôs como uma FK e tá certo. E a de baixo é a descrição dela. Ok, clicar em concluir, dá uma olhada aqui como que fica as nossas tabelas. Tabelas construídas aqui no canto. Agora quando eu volto tem aqui minhas perguntas. Olha lá, ele marcou esses números realmente na descrição. E aqui ele marcou as categorias, os tipos de opção. E aqui o atributo pergunta, que vai conter, né, a nossa pergunta inteira, que a gente vai querer colocar no nosso componente aqui como título, beleza? Vamos agora importar novamente um CSV, dessa vez eu vou importar com opções. E antes eu tenho que baixar, né? Vou entrar aqui no meu dado, opções são esses dados aqui. Eu tenho as minhas opções, os grupos e os ícones delas. Vou colocar aqui como... colocar ela como numérica, para que eu possa colocar o ID e a descrição dentro do meu arquivo, que é o caso aqui. Depois deem uma olhada na documentação da Conexões, que vocês vão entender melhor isso. Beleza, olha só. Então a primeira coluna é o ID dela, certo? A segunda coluna é a descrição dela, certo? E agora ela inferiu que esse aqui, grupo de opções, é uma FK, beleza? Grupo de opções. E a de baixo é a descrição dela, ok? E ícone ela inferiu que é um atributo do tipo texto dentro dessa tabela e tá certo. Vou colocar como icons. Beleza, vamos concluir. Beleza, gente, já temos aqui nossa estrutura de dados. Agora imagine o seguinte, eu criei a estrutura para que a gente possa fazer o questionário. Porém, cada resposta de cada colaborador será uma linha numa tabela chamada respostas. Então vamos criar essa tabela do zero aqui, respostas. E a resposta, ela vai ser o seguinte, ela vai ser vinculada a um colaborador. Então, vamos supor, o colaborador pode fazer várias respostas, porque ele pode preencher a pesquisa de satisfação múltiplas vezes. Então, eu vou criar uma FK de resposta para colaborador. Gente, se vocês têm dificuldade de inferir estrutura de banco de dados, recomendo muito que vocês usem o GPT para isso, tá? O GPT e qualquer outra inteligência artificial, vocês conseguem pedir para eles, a partir de descrever o comportamento do sistema que vocês esperam, ele consegue montar um DER para vocês, um diagrama de entidade, relacionamento, de uma maneira muito bacana. Então aqui no colaborador, eu vou criar aqui o Flávio. Beleza. Então vamos supor, eu posso ter a resposta 1 do colaborador Flávio. Essa resposta, ela tem um status da resposta, porque ela pode estar pendente ou concluída. Beleza, então eu vou criar aqui uma FK, status resposta. Beleza, primeiro aqui eu vou marcar como pendente, aí aqui eu vou marcar como concluída. Ok. Agora, eu preciso conseguir registrar cada resposta que eu dou, ou seja, cada item da resposta que eu dou dentro de uma resposta. Ou seja, na minha resposta 1, eu vou preencher um valor para cada pergunta existente. Então, nesse caso, eu vou construir uma tabela de chave composta, que vai chamar itens resposta. Por que chave composta? Porque ela, ao mesmo tempo, tem que estar vinculada à minha resposta, ou seja, minha resposta número 1 vai ter 9 itens de resposta, porque são 9 perguntas, e ela também tem que estar vinculada à pergunta em si. E ela vai ser um número, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, ele construiu uma tabela de chave composta para mim. Beleza, vamos entrar aqui na interface. Eu vou criar uma nova tela, vou começar por essa tela do questionário, tá? E eu vou partir de um template. A gente tem um templatezinho aqui de formulário, que eu acho que ele é bacana. Ele pode ser útil aqui para o nosso caso. Deixa eu ver se esse seria o melhor. Ou seria... Não, acho que eu vou pegar esse de formulário mesmo. Gente, olha só, esse template de tela, ele tem um monte de coisa que eu não preciso. Por exemplo, eu não preciso dessa parte de cima, esse botão voltar para a tela,
parte eu vou deletar. O título do formulário que eu posso pôr na pesquisa de satisfação. Eu vou ter que filtrar uma resposta, né? Porque sempre que eu tiver aqui, eu vou estar no contexto de uma resposta, tá? Então, eu vou jogar aqui um seletor na tela e eu vou filtrar a resposta número 1, ok? E para a resposta número 1, eu gostaria de preencher os itens resposta conforme eu vou preenchendo. Beleza. Então, aqui eu vou apagar esses outros itens daqui para baixo. Daqui até aqui embaixo eu vou apagar. Beleza. Eu vou criar a minha primeira sessão, né? Vou aqui até dar uma olhada novamente. Minha primeira sessão de perguntas se chama ambiente de trabalho. Beleza. Vou colocar aqui, ó, sessão 1. O título dela, ambiente de trabalho. Legal. Posso colocar uma descrição aqui. Eu acho que eu tinha colocado alguma... Eu vou deixar só a descrição, tá, gente? Aqui eu poderia colocar alguma que explique o que essa sessão faz. Ok. Esse cara aqui eu vou deixar ele menor e esse maior. Porque olha só, eu tenho um container aqui atrás, aqui dentro eu tenho um outro container para dar essa corzinha diferente. E dentro dessa corzinha eu pretendo jogar o meu componente de input. Aqui no canto eu quero colocar o nome do colaborador, tá? Então para isso, olha, eu estou com uma resposta marcada. Então eu consigo chegar aqui, configurações, SQL, e consigo pegar aqui, eu vou pegar minha tabela de resposta, select, asterisco from, cara de respostas, e eu vou ter que passar where id é igual a variável de id respostas. Então lembrem que o filtro que está sendo passado na tela pode ser passado para dentro do seu SQL, utilizando aqui a nossa área de variáveis de filtro. Dá para ver que eu estou aqui filtrado na resposta igual a 1 nesse momento. Beleza? E aqui eu pretendo colocar a descrição do colaborador, que é a minha primeira parte. Aqui, beleza, Flávio? Ok. E eu pretendo colocar essa descrição como o meu título. Vou colocar aqui... você sempre usa velho, tá? A variável que ele retorna o valor da view. Beleza, trouxe aqui Flávio. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu. Ó, ele coloca nome, o setor e um aviso. Aqui no meu caso, eu não vou chegar a fazer esse tanto de detalhe não, porque o resto vocês já entenderam como, né? Vocês já viram lá na primeira aula como que eu faria para colocar uma imagem dinâmica, e aqui como vocês viram, né, como que eu faço para retornar um atributo dinâmico. Então eu vou só fazer uma coisa mais simples de todas. Aqui no caso eu vou colocar assim, ó, respondente Flávio, beleza? Eu vou tirar o bold dele inteiro aqui, vou colocar o bold somente no respondente para ficar mais, para dar um contraste. E essa parte aqui eu vou excluir. Então deixa eu jogar ela para baixo para eu reduzir o meu container. E aqui eu deleto. Gente, isso aqui é um clique direito, tá? Clicar com o botão direito aparecem as opções, aí eu deleto, beleza. Legal. Então agora vamos começar a colocar as nossas perguntas. Eu posso usar aqui dentro dos nossos componentes de input, você tem vários tipos de input, né? Texto, texto grande, numérico, data. Nesse caso, eu quero fazer vários componentes de input nesse estilo aqui, ó. Eles são componentes horizontais de input. Olha só como você configura ele. Ele é o seletor de botão. Ele vem assim. Você tem que fazer um select por tipo de opções dele, que no caso eu vou colocar aqui, ó, SQL. Aqui no título eu vou colocar o nome da primeira pergunta, que é essa aqui, ó, como você avalia o ambiente físico de trabalho. Aqui nas opções, eu vou trazer dentre as minhas opções, dentro das minhas opções, select id, desk, from, tipo opções. Eu acho que eu também tenho o ícone aqui. Não, eu vim no errado, na verdade é esse de baixo, ó, 1004. Aí beleza, eu tenho id, desk e icons, beleza.
Então aqui eu vou retornar todas as opções que eu tenho lá no meu banco de dados que a gente carregou junto, certo? Olha, eu tenho desde o muito satisfeito até o insatisfeito, eu tenho sempre até o nunca. Mas lembrem-se que aqui a minha intenção é trazer apenas aquela do grupo de opções que pertence à minha pergunta, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A minha pergunta, ela é do tipo satisfação. Satisfação é um grupo opções com id igual a 1. Então aqui eu consigo falar assim, ó, where id, deixa eu ver como que chama, id grupo de opções é igual a 1, porque a minha pergunta ela só é 1. Olha, agora ele só trouxe o muito satisfeito até o muito insatisfeito. Eu tenho que marcar qual que é o id, que é essa coluna, qual que é o valor, que vai aparecer como descrição no meu componente input, qual é o ícone que vai aparecer aqui. Vamos salvar. Olha só que bacana. Ele criou aqui para mim já o meu input. Deixa eu jogar ele para cá. Beleza? Tá aqui o nosso primeiro input. Mas esse input, ele tem que estar conectado com aquela minha tabela de opções que a gente preenche. Vou até reduzir um pouquinho aqui que eu acho que ficou muito. Olha só como que funciona. Se eu marco muito satisfeito, eu vou ganhar uma variável de input que está trazendo muito satisfeito. Aí eu vou ter que escrever essa variável de input. Vou até abrir aqui em outro lugar para mostrar para vocês usando o database. Eu vou ter que escrever dentro dessa tabela de itens resposta a seguinte questão. Eu vou ter que marcar a pergunta que eu estou, que no caso é a pergunta 1, a resposta que eu estou, que no caso é a resposta 1, e o item resposta, que no caso 1 é equivalente ao muito satisfeito, até o 5, que é equivalente ao muito insatisfeito. Então, olha só, eu lancei manual por enquanto, porque a gente tem que aprender a retornar o valor que vem de cá lá dentro do nosso componente, para depois a gente transformar essa tabela. Agora que a gente criou a tabela que vai guardar as respostas dos meus itens, e eu volto aqui para minha tela, eu estou com uma resposta marcada e eu tenho um item lançado, agora eu tenho que configurar o valor inicial que vai retornar nesse componente. Como que eu faço isso? A tabela que eu lancei é a tabela chamada itens resposta, ela é a CC41. Vou aqui jogar a query dela, ó. Eu trago CC41, onde o id respostas é igual a 2 pontos id respostas, que é aquele que está sendo passado pelo filtro, tá? E a pergunta é a 1, porque essa pergunta é a pergunta 1. E eu vou pegar a resposta dela, ou desse cast aqui, para ela retornar como inteiro. E olha só, ele retorna aqui exatamente o que a gente marcou junto aqui no item resposta. Então agora eu estou contando para ele que para essa resposta, para essa pergunta, a minha escolha foi o 1, que é a opção muito satisfeito. Vamos aqui voltar, salvar e pronto. Agora ele plota aqui para você o muito satisfeito. Então agora o valor inicial já vai bater com o banco. Aí depois, se você mudar o valor e clicar no botão de salvar, aí ele tem que atualizar o banco, limpando o valor antigo e atualizando para o novo, ok? A gente vai fazer isso aí daqui a pouco. Eu vou criar a segunda pergunta, só para garantir que vocês entenderam como que cria as perguntas. E depois eu vou pausar o vídeo, vou fazer as 9 perguntas para que o vídeo não fique maçante. E aí eu peço que vocês pausem também, construam as 9 para que a gente passe para a próxima parte, que é o botão de atualizar os itens da resposta, tá? Aqui no caso, eu vou duplicar essa label, vou jogar ela aqui embaixo, e eu vou colocar a segunda pergunta, chama seletor de botão, vou jogar ela para cá. E a segunda pergunta eu vou pegar a descrição dela, que essa aqui, ó, você se sente seguro no ambiente de trabalho. O tipo de opção dela é o 2, é a frequência. Então, posso chegar aqui, colocar o título. Eu vou copiar a minha query, né, para trazer minhas opções, que é essa aqui, ó. Mas agora ela vai ser o tipo 2. Então, tipo de opções SQL, configurar. Vou marcar aqui como tipo de opções 2, executar a query, beleza. ID, valor e icon aqui. Agora eu tenho aqui minhas opções, perdão. E configurar o SQL de início. Vou fazer igual esse de baixo, que é um SQL que traz a resposta do CC41 com o ID resposta,
que está selecionado, mas agora no caso meu ID pergunta vai ser a 2, ok? Antes disso, vou preencher um item para pergunta 2, resposta 1, para que ela venha lá, né, validada. Eu vou colocar o valor 6. O valor 6 é a opção chamada sempre, ok? Vou pegar novamente a query do conteúdo inicial e vou colar ela no conteúdo inicial do componente de baixo, com id perguntas igual a 2, retorno 6. E beleza. Agora, esses dois retornaram o valor 1 e o valor 6, assim como o item resposta demonstra para a pergunta 1 o valor 1 e para a pergunta 2 o valor 6. Tá tudo certo. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo para todas as 9 perguntas e organizar em 3 seções aqui no design. Vou pausar o vídeo, façam isso também, por favor, e a gente volta para fazer a funcionalidade de salvar a submissão do usuário. Até a próxima.